ora denunciado, através da rede de proteção, desferiu-lhe um soco no rosto, sendo necessária a intervenção de segurança para a retirada do ora denunciado do ginásio, que resultou em 6 minutos de paralisação da partida. A atitude ética que ultrapassa todos os limites da disciplina e a ética esportiva. Nesse sentido, considerando que ocorreram 2 fatos distintos em momentos distintos, importa denunciado nas penas do artigo 258, pelo primeiro fato, e artigo 254A para primeiro inciso primeiro, pelo fato 2, ambos do CPJ. Também vem denunciado o senhor Felipe Korubinski de Sá, atleta da equipe do Fazenda Futsal, camisa número 4, registro tal, com fundamento na súmula, relatório da árbitra principal e a árbitra auxiliar da partida por atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva, por proferir ofensas, bem como tentar agredir o árbitro auxiliar da partida e provocar confusão por molhar a torcida posicionada próxima à rede de proteção. Segundo relato, aí falta né? Segundo relato do árbitro da partida, aos 30 minutos e 45 segundos de jogo, o atleta, ao denunciado, foi expulso após acertar seu adversário com o carrinho, recebendo assim cartão amarelo. Como já tinha cartão amarelo recebido aos 9 minutos e 4 segundos, foi expulso da partida. Após a expulsão, o senhor Felipe, ora denunciado, tentou por 2 vezes agredir com chutes o árbitro auxiliar da partida, sendo contido por seus colegas. Ainda em quadra, se dirigiu correndo em direção do árbitro auxiliar e proferiu as seguintes palavras: seu filho da puta, para que ele expulsar seu bosta, eu vou te arrebentar. Sendo novamente contido por seus colegas e dirigiu-se ao banco de reserva dando um chute neste. Já no banco de... Aí, fato 2. Já no banco de reservas, o atleta, ora denunciado, pegou uma garrafa, tomou alguns goles e, por cima do seu ombro, jogou água na torcida que estava próxima à rede de proteção, causando uma grande confusão que necessitou da intervenção da segurança presente no local. Por conta da confusão gerada, a partida ficou paralisada por 13 minutos até a solicitação de mais seguranças ser atendida. Após controlar a confusão, a partida reiniciou e seguiu sem maiores problemas até seu final. Então, a Procuradoria denunciou ele em 2 fatos distintos. Primeiro, pelo artigo 254A, inciso 2º, parágrafo 3º, e artigo 258, parágrafo 2º, pelo primeiro fato. Não, deixa eu ler que ficou confuso. Vamos de novo. Artigo 254A, inciso 2º, parágrafo 3º, e artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, pelo primeiro fato, e 258A, pelo fato 2, ambos do CPJ. Então, a denúncia que veio posta. Deixa eu ver a partida 9/4, a denúncia com data do dia 28/4. A partida terminou 6 para a equipe do Rio Branco e 3 para a equipe do Fazenda Futsal. E no relatório da árbitra principal, da senhora árbitra principal, a senhora Ellen Daiane Grosshoff, relato que em um momento, daí colocou 4 minutos e 3 segundos da partida, no segundo tempo, o senhor Alcimar Jerônimo, enxugador de quadra que estava auxiliando na limpeza durante o jogo, provocou uma situação ameaçadora, dirigindo-se diretamente com palavras ofensivas, direto da equipe Fazenda Futsal, número 7, registro tal, Raul Moura de Moraes. Você é um lixo, você não vai sair daqui, seu filho da puta. Uma hora eu te pego lá fora quando você sair. Excluiu o jogador de quadra porque ele se retirasse, para se retirar e portar-se ao outro lado do ginásio. Um momento depois, durante o andamento da partida, o atleta número 7, o senhor Raul, foi buscar uma bola para cobrir um tiro lateral e o senhor Alcimar Jerônimo, através da rede de proteção, desferiu um soco no rosto do atleta, Raul. Nesse momento, a partida foi paralisada por mais ou menos 6 minutos e foi preciso acionar a segurança local para retirar o senhor Alcimar Jerônimo do ginásio. Eles têm, então, que a segurança se postasse dentro de quadra para a maior proteção de todos os membros que estavam compondo a partida. Aos 30 minutos do 3 do jogo, foi expulso pela principal, árbitro auxiliar, o atleta, o senhor Felipe Korubinski, registro tal, após ser advertido pelo segundo cartão amarelo. Após o atleta ser expulso da partida, o mesmo andou em direção ao árbitro auxiliar, confrontando-o de forma muito exaltada, vírgula. Colegas da sua equipe tiveram de conter o atleta para não ocasionar uma possível agressão por parte do mesmo. Após isso, dirigiu-se ao seu banco de reservas e chutou o mesmo. Em seguida, pegou uma garrafa de água, tomou um gole fingindo levar a boca para beber novamente, jogou por cima de seu ombro a água na torcida que estava posta atrás do seu banco de reservas. A segurança teve que intervir na situação e pedir que os torcedores invadissem a quadra. A partida ficou paralisada por mais ou menos 3 minutos. Nesse momento, foi solicitada a nossa equipe de arbitragem, mais policiais para a partida. Prontamente, em poucos minutos, chegaram ao local do tumulto e interviu na situação, levando o atleta expulso de segurança para o vestiário. Solicitei que se portassem
postassem 3 seguranças atrás do banco de reservas da equipe do Fazenda Futsal. Isso que a torcida estava criando diversos contratempos, estando totalmente grudados ao banco de reserva e rede de proteção. Solicitei também que a segurança ficasse dentro de quadro até o término da partida e após a partida prontamente para intervir em qualquer situação que viesse a acontecer. E assim fomos atendidos prontamente. Relatando aqui ao término da partida, a torcida da equipe do Rio Branco invadiu a quadra de jogo para comemorar a vitória junto com os atletas. Expulsei, aí o relato do árbitro auxiliar, expulsei o senhor Felipe Korubinski, de Sá, registro tal, dentro da Fazenda, aos 30 minutos e 40 segundos, por dar um carrinho acertando a bola e jogador. Este posse de bola, o referido atleta já tinha sido advertido com o cartão amarelo Jesus amado, por ter derrubado seu adversário no meio da quadra. Esse de posse de bola, esse de posse de bola, está escrito assim, tá? Não estou lendo errado, gente. Após ser expulso, o referido atleta tentou 2 vezes me chutar e foi contido por um dos seus colegas. Aí em quadra veio correndo em minha direção falando: seu filho da puta, para quem me expulsar, seu bosta, eu vou te arrebentar. Contido mais uma vez por seus colegas, o referido atleta dirigiu-se ao banco de reservas e deu um chute no banco. Na verdade, não vou ler porque é o mesmo relato da principal. O pico, então, por amor à brevidade, vamos passar. Então, aqui tem a documentação de praxe das equipes, formulário de inscrição das 2 equipes. A denúncia foi recebida no mesmo dia, quando posta pela Procuradoria, dia 28, então tempestiva. As formalidades de intimação e citação foram devidamente cumpridas pela Secretaria desse Tribunal. Tanto o senhor Alcimar quanto o senhor Felipe não possuem antecedentes. Aí, senhor presidente, tem uma procuração aqui do senhor Felipe, que foi otorgada ao doutor Vinícius Carvalho Fragoso, nosso querido amigo, que já atuou também aqui nesse tribunal. Aí tem uma defesa, a procuração está sem assinatura, mas a gente dá o prazo para que efetivamente seja realmente assinada. Vou constar depois o meu voto para 5 dias, para juntar da procuração devidamente assinada. E a defesa do atleta diz o seguinte: dá um preliminar de mérito da omissão da Procuradoria. Para que possamos entender o caso em tela, se faz necessário entendermos o contexto em que os árbitros redigiram a presente turma. A única prova até o momento apresentada pela Procuradoria, que data máxima venha, foi omissa a todos os fatos ocorridos e passíveis de denúncia. A equipe EPD Rio Branco Futsal, equipe de Paranaguá, não Rio Branco do Sul, conforme trouxe uma forma de equivocar em sua denúncia à Procuradoria. A equipe Fazenda Futsal enfrentou problemas de sua locomoção para a cidade de Paranaguá, mesmo problema enfrentou a arbitragem, que se deparou com um acidente na BR. Este ocasionou atraso na chegada de ambos, sendo esse o ponto inicial de uma tensa e agressiva relação entre torcida, equipes e árbitro. Na chegada, diferente do que é costumeiro em partidos do Campeonato Paranaense masculino nas 3 séries, nenhum representante da federação nenhum representante da equipe mandante recepcionou, muito menos indicou os locais de vestiário para a equipe visitante. Esta omissão ocasionou uma situação vexatória para a equipe do Fazenda Futsal, seus atletas, que foram obrigados a passar em frente à torcida da equipe mandante, que se fez perceber através de xingamentos e cusparadas, ferindo assim os princípios basilares do esporte, o fair play, e demonstrando a sua real intenção dentro da partida, guerrear. Existe expressamente em súmula a invasão de quadra por parte da torcida ao final do jogo, a necessidade de paralisação da partida para que fosse necessário chegar de mais policiamentos e assim manter a segurança, ou seja, o jogo iniciou sem a segurança necessária para a realização de uma partida profissional e integridade dos presentes, ocasionando pela desordem da torcida da equipe mandante, que cuspiu, intimidou, se amontou atrás do banco de reserva da equipe visitante. Sendo assim, estamos diante da forma clara e cristalina de fatos elencados em nosso CPJD, no artigo 211, 213, 1 e 3, além do regulamento específico da competição, e seu parágrafo 11, para a seguinte redação. Autorizado pelo público promover o isolamento de toda a área localizada atrás da linha lateral da quadra de jogo, do lado onde se situam os bancos de reservas, mesa do anotador e do cronometrista, locais de aquecimento dos atletas reservas, com a distância e delimitações prescritas da regra oficial. Só adendo, é uma regra que não é cumprida. Isso a gente sabe bem. A gente viu nos outros julgamentos que isso aqui não é cumprido. Os caras ficam lá, só falta dar um beijo na anotadora, né? Diante da realidade dos fatos apresentados, requer-se que a presente denúncia seja baixada novamente para a Procuradoria, para que a EPD Rio Branco Futsal seja denunciada nos fatos apresentados pela defesa e corroborados pela súmula da partida, no momento que requer a suspensão do presente julgamento e retirada de pauta para aditamento da denúncia, não sendo esse o entendimento da Vossa Excelência. Mesmo que não se acredite nisso, segue a defesa no mérito do processo.
Fato 1, no ProRéu, a Procuradoria calcou, acho que calçou, sua denúncia nos relatos do arbitragem auxiliar, em súmula de forma sintética, levou para a hora denunciada, tentou lhe agredir por 2 vezes e desferiu xingamentos, sendo contido por seus colegas. Fato que a Procuradoria considerou o fato do arco principal que em momento algum anule com a tentativa de agressão e através de um juízo do valor alega que, não contido pelos colegas, poderia ocorrer uma possível agressão. Pois bem, diante de um fato tão expressivo, com a tentativa de agressão no meio de arbitragem, o arco principal se restou omisso a esses fatos. Não viu nada disso, razão pelo qual não relatou, não sendo possível aqui o enquadramento da conduta nem da sua modalidade tentada, já que a suposta agressão poderia ter ocorrido. O fato é que não aconteceu. Temos aqui diante de Vossa Excelência 2 narrativas de um mesmo fato, uma tentativa de agressão, uma possível tentativa de agressão. Ora, se nem os árbitros que estavam em quadra convergem sobre a atitude do hora denunciado, a dúvida razoável está presente, antes que a súmula que avisou de relativa veracidade, podendo sim ser desconsiderada, uma vez que os fatos relatados não condizem com a verdade real, que aqui se demonstrou através da súmula do árbitro principal. Da mesma forma, a defesa se posiciona quanto aos xingamentos, em que pese se saiba que dentro de quadra não existe por favor nem obrigado, tanto a agressão física quanto a desrespeito com membro de arbitragem são condutas visíveis, especialmente em um jogo de futsal. Mais uma vez, o árbitro não corrobora com a súmula do árbitro auxiliar. Ora, estamos diante de 2 fatos graves imputados ao hora denunciado, mas que foram observados por prismas diferentes. O árbitro principal viu o hora denunciado exaltado e também pudera, seu colega havia sido agredido. A torcida exercia pressão constante na comissão técnica e jogadores, mas sem desferir qualquer julgamento. Já o árbitro auxiliar viu no denunciado um vilão a ser execrado e lhe imputando os fatos mais gravosos possíveis. Eu gostei. Diante do exposto, requer a defesa a absolvição do hora denunciado dos fatos imputados, tanto para o artigo 254-A, 2, para o terceiro, quanto para o artigo 258, para o segundo e segundo. Caso não seja o entendimento do Vossa Excelência, por amor ao debate, requer essa desclassificação do 254-A, do artigo 254-A, inciso segundo, para o terceiro, para o artigo 258, caput, assim, ato contínuo seja interpretado como concurso formal, existindo a somatória das penas, razão pela qual pleiteia a defesa a pena de advertência. Não sendo também esse entendimento, pleiteia a defesa a pena mínima do artigo 254-A, inciso segundo, para o terceiro, artigo 258, para o segundo, inciso segundo. Saliente-se que o órgão, o primário, foi expulso por dupla advertência e não tem futsal como sua bandeira para a subsistência, razão pela qual requer-se as penas sejam reduzidas pela metade conforme o artigo 182. Putz, daí tem mais 2 páginas aqui que eu vou ter que tomar uma água. Só um pouquinho, pessoal. Olhar o livro. Vamos lá. Está gravado, cara. Não tem desculpa. Na realidade do fato, do segundo fato. Ao segundo fato, foi imputado ou denunciado a conduta prescrita no artigo 254-A, vez que se entendeu que o atleta supostamente teria jogado água na torcida, enquanto ele mesmo tomava água, o fato continua a sua expulsão. Corre que tal fato não condiz com a verdade, razão pela qual a defesa irá demonstrar a realidade do fato. Faltou um fato. O que de fato ocorreu foi um equívoco por parte dos árbitros na hora do fato ocorrido, diante de tamanha confusão e de possibilidade de invasão de quadra pelos torcedores. Normal que fatos passem despercebidos e sejam relatados com alguma discrepância da realidade. Relembremos aqui que um atleta do EPD fazendo futsal já havia sido agredido por membro da EPD mandante, que foram solicitados seguranças dentro de quadra para tentar garantir o andamento do evento esportivo. Não parece plausível para essa defesa que o órgão denunciado iria incitar a torcida contra si de forma consciente, já que a quadra de esportes, pelo relato dos árbitros, se assemelhou a uma arena de gladiadores, onde os torcedores sedentos por sangue gritavam a todos os pulmões a favor dos seus e contrariamente aos escravos. Água de fato boa na torcida, que não deveria estar posicionada atrás do banco, veja. E reservas da equipe visitante, segundo o regulamento específico da equipe da competição, mas tal fato ocorreu por atitude alheia a qualquer um dos envolvidos na disputa da partida, a não ser o hora denunciado, que nervoso após a expulsão, em um momento de nervosismo, jogou sua garrafa de água no chão. Momento que a mesa explodiu e molhou os torcedores. Fato diferente do relatado pelos árbitros de veras mais plausível do que a sanidade de trazer uma multidão contra si sem policiamento ou segurança adequada em caso de invasão. Diante dos fatos, a defesa pleiteia a absolvição do órgão denunciado, não sendo esse entendimento da Vossa Excelência, quer-se que o presente seja desclassificada para também a 258 caput, não sendo entendimento da Vossa Excelência, quer-se o apelamento mínimo, e é isso. E essa é a defesa, senhor presidente, e antes de finalizar meu relatório, quero parabenizar a defesa
pela defesa, porque a gente gosta de advogado combativo e acho que é isso que tem que ser. Então, já parabenizo aqui o doutor Vinícius pela defesa. E é o relatório, presidente. Lembrando que tem uma preliminar para analisar. Não tem nenhum advogado em vídeo. Não. Parece, né? Só temos o senhor Felipe, Isso. que irá depor aí o seu... Vídeo? Não. Felipe? Nossa, o Felipe está aqui. Que bom. Que bom. Mas eu presente. parabéns ao doutor Vinícius pela defesa, é isso mesmo. Tem que trabalhar com a parte. Bom, eu acho que eu posso passar direto à oitiva dele. Na verdade, tem a preliminar. Ah, perdão. Daí, É verdade. Então vamos à preliminar. Presidente, eu vou abrir a palavra para a Procuradoria para se manifestar, porque diz o seguinte, né? Só para elencar melhor. O doutor Vinícius pediu suspensão, a retirada de pauta para o aditamento da denúncia. A partida aconteceu no dia 9/4. Então, como os fatos que ele dispõe aqui são contra a equipe, e os artigos que o prazo prescricional são 60 dias, eu imagino que não seja necessário. Mas eu vou deixar ele falar primeiro para depois preferir meu voto. Só para clarear melhor. Primeiramente, queria desejar uma boa noite a todos. Que pese que estejamos em maio, é a primeira vez que eu reunido com vocês aqui nessa mesa, esse ano, né? E queria dar um especial boas-vindas ao Ricardo Jacob, que está nos ouvindo por videoconferência, que ainda não foi nomeado procurador, mas em breve vai estar nos ajudando na Procuradoria, vai estar realizando sessões no modo híbrido também, porque, segundo foi informado, ele é morador de Ponta Grossa, então, quando ele puder, provavelmente vem para cá, mas quando for nomeado, vai realizar as sessões no modelo por videoconferência. Em relação à questão de preliminar de mérito, a Procuradoria entende que não se tem razão de defesa, em que pese tenhamos tempo ainda para um aditamento da denúncia, caso se entenda por novas denúncias e tudo mais, deve a defesa depor uma notícia de infração, algo semelhante, cabendo à Procuradoria entender se vai fazer o aditamento ou não. Senão a defesa lidar que temos que fazer um aditamento. Então, o sentido é que não merece comentário. Doutor Bruno. Bom, o procurador que se faz presente disse tudo, né? A equipe, numa situação dessa, ela pode fazer notícia de infração, né? E a Procuradoria tem também o discernimento de entender se é plausível ou não. Eu entendo que realmente são fatos que acabam vinculando a equipe do Rio Grande do Futsal, fatos, inclusive, dispostos pela arbitragem, mas essa é uma situação que será analisada futuramente pela outra Procuradoria, mas não volta por negar a preliminar alegada pela defesa do atleta Felipe. Esse é meu voto. Doutor, pergunta. Para ele. Bom, então, legada Preliminar. Né? Perfeito. Passando isso, agora sim, vamos à oitiva do senhor Felipe. Passo a palavra para o relator, para que ele faça o pedido. Beleza. Boa noite, viu? Desculpa, eu não sabia que você, Felipe, da denúncia, viu? Não me atentei a pessoa a você. Felipe, então, relate para nós, então, por favor, o que aconteceu. A partir daí, é importante você relatar toda a sua visão, até para nos auxiliar com relação a todos os fatos. Então, tem a palavra. Tudo bem. Você pode estar um pouquinho mais aqui, só para que você... Está aparecendo lá. Eu achei que... Não. Tá. Agora. Agora sim. Isso. Tá ótimo, obrigado. Vamos lá. Então, acho que assim, começou o jogo já, como você escreveu aí, meio conturbado já por conta da torcida. É normal isso, até um ponto, né? Mas acho que a gente foi recepcionado ali, a questão de direcionar vestiário, essas coisas, sempre que todo ginásio que a gente chega, a gente é bem direcionado, vestiário ali e tudo mais. Tudo ok. Aí começou a partida, tudo ok, tranquilo. Aí no primeiro tempo, fiz uma falta no meio de campo que foi falta e ele já me deu uma amarelo. Eu fui questioná-lo. Deu uma amarela, a primeira falta, por quê? A jogada tranquila.
Ele foi ríspido comigo. E o nosso capitão estava do meu lado. Ele foi e gritou. Eu falei, por que o senhor está gritando? Eu só fiz uma pergunta. Aí o capitão falou, que isso, cara? Não precisa gritar. E aí, assim foi o primeiro tempo todo. Ele ríspido com a nossa equipe e com a equipe deles mais tranquilo. Eu estava de uma maneira diferente. Isso eu senti. Aí tudo bem. Aí a gente foi fechado. Até no intervalo eu conversei com ele sobre o ocorrido. Falei que não precisaria daquilo. E tudo bem, cada um foi pro seu lado e voltamos para o segundo tempo. Aí, antes disso, teve a questão do Raul, né, que foi agredido por um cara que estava passando o pano ali, com a camisa toda organizada por baixo, que eu não acho certo, porque se ele está ali para trabalhar, digamos assim, ele não tem que estar com a camisa de organizado, né? E já achei meio estranho. Ok, foi expulso, foi no outro lado e agrediu nosso atleta. Já senti que a gente estava inseguro ali naquele momento, porque nosso jogador era agredido, não tinha policiamento ali, tinha 2 guardas ali, e não tinha o que fazer. Aí, ok, voltamos a vestiário, o jogo voltou depois dessa confusão com o Raul, e vamos deixar e voltamos para o segundo tempo, tranquilo. E aí, numa jogada que eu dei carrinho na bola, do lado do nosso banco ali, eu peguei a bola, falei, o adversário vai ver que eu peguei a bola e ele caiu. E aí ele veio direto, me deu amarelo e já expulsou. O mesmo que tinha sido ríspido comigo. Aí eu olhei para outra árbitra que estava de frente e falei, o quê? Me expulsou? Daí ela falou assim, agora eu posso ter mais. Ela falou, poxa, você viu que eu peguei a bola, você estava de frente. Ele estava encoberto pelos nossos jogadores e pelas atletas deles. Eu falei, não pode. Se ele pegou dele também, ela me expulsou, ele virou e foi pro meio. E eu fui em direção, eu falei, o que você está fazendo, cara? Por que você está fazendo isso? Você está fazendo uma partida, né? Aí meus atletas, o goleiro, o nosso capitão, já veio me tirar, né? Só na sua equipe já me tirou. Eu falei, pô, você viu que eu fui só na bola? Eu falei, professora, né? Você viu que eu fui só na bola? Ela, pois agora não aconteceu mais nada, estava meio sem jeito, eu sentia um pouco sem jeito por conta da atitude dele. Parecia meio pessoal, no meu ver, né? E aí eu peguei e fui para fora ali do banco. Aí o meu técnico me falou, não seria a cabeça, eu nervoso, né? No calor da emoção, ninguém gosta de ser expulso, e é normal, uma partida. E fiquei estressado ali e fui pro banco ali, só que, cara, nosso banco era aqui, a torcida estava assim, ó, encostada assim, nossa cabeça assim. Aí tinha o banco ali assim, foi o banco. E fiquei ali no banco ali, peguei uma garrafa de água, molhei o bico, que estava nervosão, e peguei e ataquei a garrafa no chão, estourou a garrafa. Realmente estourou a garrafa. Aí eu peguei, aí o técnico falou, cara, se vê a cabeça aí, molhei a cara, fiquei ali tranquilo. Aí foi quando o cara queria me tirar da quadra, veio um rapaz, que eu não sei o nome do rapaz, queria me tirar da quadra da equipe do Rio Branco. Não sei, rapaz, não sei quem é. Vamos que vou tirar. Eu falei, negativo, não vou sair. Olha o tanto de gente que tem aí, com segurança que vão sair com você aqui. Vestiário, tinha que passar pela torcida e pagar até o final, assim, sabe? Aí ele pegou e falou, não, eu te garanto que não vou sair aqui. Já aconteceu uma agressão com o nosso jogador e não tenho confiança nenhuma de Deus passar por aqui, não vou sair. Eu fiquei ali no banco. E sentado e a torcida ali, com os parados, xingamento, tal. E eu fiquei ali. Aí até que chegou mais um reforço de polícia, né? Não sei por que etapa que chegou. Aí eu falei assim, ó, que chegar uns 3 ou 4, eu saio daqui e protegido, senão eu não saio. E só saio com algum dirigente da nossa equipe junto, senão eu não saio também. Aí o nosso dirigente pegou, me tirou junto, fui dar o vestiário, certo? Fui dar o vestiário, entrei lá, e o cara falou assim, ó, fica aqui no vestiário e não sai. Eu falei, tá bom, vou ficar aqui. Aí a polícia pegou, tentou tirar a torcida dali, né? Porque estava muito invasiva ali, né? E trazendo risco para a nossa equipe, né? Porque é perigoso. E aí eu dei umas olhadas e teve um lance após a minha expulsão, que ele tinha voltado no jogo após alguns minutos, e foi o mesmo carrinho, a mesma entrada, a mesma intensidade, até maior, e ele não deu nem amarelo para a equipe dos caras, o cara já tinha amarelo, entendeu? Então aí eu achei um pouco sem critério ali, sabe? Aí eu fiquei meio chateadão por isso também, poxa, por que comigo para eles não? Aí foi o meu sentimento, sabe? E aí, ó, que acabou a partida, eu encontrei o rapaz que queria me tirar, o senhor, que não sei o nome dele, falei, cara, se você achar a moça que relatou que foi água nela, pela minha atitude de jogar garrafa estourando ela, chama aqui que eu quero falar com ela. Aí acabou o jogo, ela apaziguou um pouco e ela veio até mim, eu pedi desculpa para ela. Falei, desculpa, eu estava nervoso ali no ato. Quem que é a moça? É uma senhora, não sei quem é. Acabou molhando ela. Molhou ela. Entendi. Aí eu falei, moça, me desculpa pelo meu ato, cabeça quente ali na onda e tal, me perdoe aqui. Ela não te perdoa, tudo bem? Ela pegou, foi pro lado dela e a gente foi. Só que aí, pra gente ir embora, a gente tinha que atravessar a quadra e atravessar lá. A gente chegou lá fora, a torcida tava lá de novo. E tinha 1 ou 2 policiais pra tirar a gente lá. A gente saiu tipo meia quadra dali, a torcida lá, a gente no ônibus, a quadra. E foi isso. Entendi. Você não jogou água pra trás, então? Não, o que aconteceu foi o seguinte: eu peguei a garrafa de água do técnico, ó, esfria pra cabeça. Aí eu peguei, molhei um pouco, só que eu não fechei a garrafa e essa aqui, o início estourou. Quando você fez assim, ela foi pra trás e estourou a garrafa. Daí
estava bem aberto e foi tudo na lado ali. E realmente, a torcida estava muito próximo, não tinha como não acertar alguém. Se eu estava do nosso lado de cá, no Guilherme, olhou as pernas foi muito próximo, assim, muito próximo. Aí até pedi desculpa para ela no final, porque era uma mulher e eu pedi desculpa para ela. Satisfeito? Doutores, perguntam? Alguma dúvida, alguma pergunta? Agradeço pelo acompanhamento e de pronto passo a palavra ao doutor William. Primeiramente, agradecer ao Sr. Felipe que vem aqui. Sabe que são poucas vezes que os denunciados aparecem, resolvem dar a cara tapa aqui nesse tribunal, né? Resolve aí, fala o que realmente aconteceu, né? Mas aí, no papel da Procuradoria, que eu tenho. Todos nós temos responsabilidades aqui, né? Então, assim, considerando os fatos que constam narrados na súmula aqui, uma súmula que um pouco confusa, mas trouxe bem os fatos relatados aqui, a Procuradoria inteira foi reiterar os termos da denúncia, né? Tanto aqui a questão de tentativa de agressão por fidelidade, os xingamentos, tentativa de agressão contra os torcedores ali, né? Então, a gente reitera os termos da denúncia. Que é o 254, esses dois terceiros que é contra a equipe de arbitragem, né? O 258, parte segundo, inciso 2, que seria os xingamentos, né? E o 254, que é estudio esportivo. 258. Doutor Rui. Posso? Isso aqui é assim. Nosso presidente, em relação ao primeiro denunciante, o Alcimar, Jerônimo, né? Desculpa, até. Eu esqueci, mas eu reitero os termos do senhor Alcimar aqui também, porque eu estava perguntando do senhor Felipe. Então, reiteração do 258 e 254. Ok. Doutor, nosso presidente aqui, ele veio denunciado pelo 258 e 254. Então, o 258 foi pelo fato dele provocar, né? Começou a proferir os xingamentos com relação contra o atleta, né? O atleta Raul Moura de Moraes. O artigo 258, para mim, caracterizado, a equipe não veio se defender, o denunciado, da mesma forma, também não veio se defender. Então, o artigo 258 dispõe o seguinte: suspensão de 1 a 6 partidas, provas equivalentes, ser praticada por atleta, suplente, né? Então, nesse caso, ele era da comissão técnica, né? Teoricamente, a comissão técnica estava participando lá da partida, auxiliando quando necessitava secar a quadra de disputa. Nosso presidente, o jogador, aí a gente não entende por que a pessoa toma esse sentimento de raiva, né? Ele tem que estar ali de forma profissional, né? Só fazer o que tem que ser feito, sem se envolver com o jogador, só fala com a arbitragem se for solicitado, não tem que conversar com o jogador, com ninguém. Ele tem que só exercer a função dele e prestar atenção para que possa secar o local correto. Então, é uma situação complicada, né? Porque ele, além dele provocar, depois ele desferiu um soco de um jogador, que é um fato gravíssimo. E nem a equipe, nem ele vieram aqui se defender. Com certeza tomaram conhecimento. Então, sempre entendo como grave quando tem agressão. Então, da minha parte, não tem como descaracterizar o que tem na súmula, né? Então ela tem presunção de veracidade. Então, por conta disso, por entender que o fato foi grave já o primeiro, 258, eu já voto por 2 partidas, já em concreto, com as observações do artigo 182 do CPJD. Então, o meu voto com relação ao 258, por ele ser rodoboy, não tinha nem que falar nada pela provocação que ele fez. Com certeza isso acabou influenciando na partida, né? Acabou deixando a outra equipe nervosa, o outro atleta também. Então, eu acho que vem muito bem posto 2 partidas, mesmo ele sendo réu primário, mas sopesando entre o mínimo e o máximo, né? Aqui o artigo dispõe de 1 a 6 partidas. Eu entendo que 2 partidas em concreto, já com a observação da BNS, vem muito bem posto. Quer fazer também algo? Posso falar? Desculpa. Agora, com relação ao segundo, né, senhor presidente, 254A. O segundo artigo denunciado. Isso, claro. O segundo artigo é o segundo fato dele, né, que é a agressão. Aí o árbitro pediu para ele ficar do outro lado, ele
foi do outro lado, mas quando o senhor Raul foi próximo, ele aproveitou a oportunidade e deu um soco no jogador. Então, artigo 254A, parágrafo 1º. Até aqui, é verdade. Parágrafo 1º, inciso 1º. Desferido dolosamente de soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outro de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão no atingido. Aqui diz, né, o caput, né? Suspensão de 4 a 12 partidas. Provas equivalentes ser praticado por atleta, mesa de suplente, treinador, médico ou membro da comissão, e suspensão por prazo de 30 a 180 dias ser praticado por qualquer comissão natural. Nesse caso, o membro de comissão, pena mínima de 4 a 12, então o meu voto é pelo penamento de 4 partidas, mas aí observando o artigo 182, a pena de forma concreta em 2 partidas. Então, no total, com os 2 artigos, fica o senhor Alcimar, né? Em 4 partidas, 2 pelo 258 e 2 pelo 254. Doutores, anuncio aqui que vão votar aqui, a doutora Ellen e o doutor Renan. O doutor Álvaro não irá votar porque ele não estava no início da sessão. Doutora Ellen, como vão? Exato, boa noite. Primeiramente, quero dar as boas-vindas ao doutor Renan. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a esse final, nessa primeira comissão. Acredito que ainda não sou muito do nosso trabalho. Em relação ao voto, eu voto conforme o relator, porque eu vejo que preparador físico, jogador de quadra, preparador físico, auxiliar técnico, não tem que falar nada, não tem que fazer nada, e eu voto no relator. Dois. Está integrado. Doutor Renan, como vota? Primeiro, me permito, gostaria de agradecer a todos aí que cantaram e esperando estar auxiliando os doutores aqui. Parabenizar o doutor brilhante voto, relator, e eu acompanho aí. Poxa, obrigado. Doutores, eu também acompanho o voto do relator, está aí, uma situação delicada que a gente presencia aqui, infelizmente, algumas situações, e gostaríamos que não acontecesse. Então, não tem eu acompanho o voto ainda. Então, fica por unanimidade. Pelo 258, 2 partidas em concreto, e pelo artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º, 2 partidas em concreto. É o apenamento. Doutor Bruno. Vamos lá, agora com relação ao seu pedido. Eu vou botar de trás para frente. Porque o 258A, ele dispõe o seguinte: provocar o público durante a partida, prova ou equivalente. Eu acho que, nesse caso, o 258A, pelo que aconteceu, pelo que ele explicou, mas na instrução, a torcida estava muito próxima, eu acho que o público ele já estava sendo provocado desde o início. A situação que ele relatou para nós, a chegada tardia, né, e toda o inflamável, né, dos presentes lá, e fora o fato de que, realmente, isso ficou muito claro aqui, a gente também tem que tomar como verdadeiro o que ele veio nos dizer aqui. A equipe adversária estava grudada no dois caras. Então, eu acho que isso não tem dúvida. E o que ficou muito claro para mim é que não tinha segurança suficiente. Tanto é que o outro denunciado conseguiu dar um soco no jogador, mesmo, e eu acho assim, depois de tudo que ele fez, ele não poderia nem ter ficado no ginásio. Foi um bonzinho de deixar no ginásio. Teria que ter tirado ele. Então, ficou muito claro que tem uma falha de segurança lá. E eu acho que toda essa situação que acabou pecando do branco, eu acho que depois a procuradora vai analisar. Ela, com certeza, ela teve culpa nessa situação inicial que gerou o inflamar da equipe, né, de todas as equipes, por conta das atitudes do Alcimar. Isso acabou descambando na situação dos jogadores em quadra, do questionamento do critério de falta. Então, sem muitas delongas, eu vou absolver o senhor Felipe no 258A, porque essa situação de provocar a torcida, ele não provocou, foi uma situação efetivamente que aconteceu, mas a torcida já estava lá, nervosa com a situação. Então, aí não tem como apená-lo por conta do artigo 258A. Então, o meu voto inicialmente para o 258A é pela absolução. Agora, começando do princípio, o 254A, inciso 2º, parágrafo 3º, dispõe o seguinte, por exemplo, eu vou ler antes, para depois falar na minha formulação. Praticar agressão física durante a partida, prova equivalente, né?
Inciso segundo, desferir chutes ou pontapés vinculados à disputa de jogo, de forma contundente, assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido, né? Parágrafo terceiro. Se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros de arbitragem, a pena mínima será de suspensão por 180 dias. Isso, presidente. Eu não entendo que teve, porque na verdade, da forma como veio posto aqui, e eu vou ler de novo para vocês, não teve agressão. Eles relatam que teve uma tentativa de agressão. Deixa eu só pegar aqui para poder ficar mais claro, para poder ler, para a gente poder entender melhor. Falar o seguinte, né? Ele relatou a expulsão, né? Foi admitido aos 9 minutos de partida, aí, após ser expulso, o atleta tentou 2 vezes me chutar. Foi contido por um dos seus colegas. Ainda em quadra veio correndo em mediação, falando seu filho da puta, para que me expulsar? Se eu gosto, eu vou te arrebentar. Contido mais uma vez por seus colegas do programa de Gilson Governo. Então, aqui, depois que ele começa a falar das reservas, a gente já divide, né? Essa já é uma outra situação. Eu entendo que realmente o nervosismo do jogo, o não entender do critério, o nervosismo de tudo que estava acontecendo na partida, ele, querendo ou não, acaba levando ambos. É atleta, é árbitro, todo mundo fica nervoso. Eu entendo que, efetivamente, da forma como veio o posse, como ele relatou para nós aqui, sim, ele se exasperou, ele ficou nervoso, ele foi lá cobrar a arbitragem. Ele só não relatou, não confirmou para nós se xingou, não, mas ele foi lá cobrou. Então, isso é comum na partida. Ele já estava nervoso por conta do primeiro critério do cartão amarelo. Entretanto, porém, essa é uma situação que a gente sempre fala aqui no tribunal, que o atleta tem que evitar esse tipo de conflito. Por quê? Porque pode descambar aqui na súmula. Então, a gente tem uma situação muito clara aqui, que é o relato da arbitragem e o relato dele. Então, o ponto controverso é o xingamento, a gravidade da tentativa de agressão, e o ponto incontroverso foi a discussão. Com relação à discussão, eu entendo que efetivamente aconteceu, ele confessou que essa discussão foi lá. Então, eu acho que isso o atleta tem que evitar. Nesse momento, ele já estava expulso por advertência. Mas ele não veio denunciado pela dupla advertência, ele veio denunciado pelo que aconteceu nesse interim. Então, só que, da forma como vem posta aqui, eu entendi o que a defesa do doutor Vinícius colocou, existe sim uma divergência na forma como foi relatado, sabe? Então, aqui a arbitragem diz o seguinte: o árbitro, a árbitra principal, a senhora Hélio, colegas da sua equipe tiveram de conter o atleta para não ocasionar uma possível agressão por parte do mesmo. Então, na verdade, veja, para não ocasionar uma agressão, ele foi contido. Ela não relatou os chutes, a tentativa de chute. Quem relatou foi a auxiliar. E eu entendo esse nervosismo dele, na hora ali, por toda a confusão que foi ocasionada, mas eu não vejo como enquadrar, nem como tentativa do 254A. Eu vejo melhor encaixado pelo 258. Da forma como veio posta, como veio posto o pedido da defesa, o 258 para o segundo. Então, dessa forma, senhor presidente, eu voto por desclassificar o 254A, do segundo para o terceiro, para o 258 para o segundo. Deixa eu só pegar aqui certinho, porque... Oi? Exatamente. Enquanto eu estou tentando só entender por que ele foi denunciado, tiveram 2 artigos, sabe? Porque o relato do primeiro fato... Isso, entendi. Tá certo. Então, senhor presidente, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou desclassificar o 258 para o segundo, 254 para o 258, que é o primeiro, que é pela tentativa dos chutes. Vou desclassificar uma partida, e pelo 258 para o segundo, até pela inteligência da súmula da partida, pelo embate que teve, por ele ter ido lá cobrar, eu aplico mais uma partida e aplico 2 partidas em concreto. Acho que já cumpriu uma automática já, né? Então, por conta do fato, aquilo que aconteceu, 2 partidas em concreto, as 2 pelo 258, parágrafo segundo. E, como eu já tinha adiantado meu voto, pelo 258A, por toda a confusão que teve lá, que a torcida já estava inflamada com a situação, eu votei pela absolução. Então, senhor presidente, são 2 partidas em concreto, uma partida para cada fato disposto do 258 para o segundo CBJ. Só para deixar claro, o 254A se classifica pelo 258. Isso. E o 258 que já estava uma partida. Isso, perfeito. E o 258 para o segundo com uma partida. Exatamente. Então, mas só complementando o voto, eu acho que sim, a equipe mandante teve culpa nessa situação. Às vezes, a gente pega a
súmula da partida, a gente pega algumas coisas assim, a gente não consegue ter dimensão do que aconteceu, mas é muito importante o atleta vir aqui e relatar para nós. Eu espero que daí a Procuradoria possa fazer análise com relação ao que aconteceu lá, porque eu acredito que a equipe do Rio Branco tenha sido a responsabilidade por toda essa confusão aí. Mas, uma coisa que eu sempre falo também para os advogados, o doutor Vinícius sabe bem, é que a defesa e a equipe tem que sempre prezar, também trazer os fatos a nós. Existe uma justificação, né? Todo aquele metido que a gente sempre compra aqui, também tem que exercer esse tipo de direito para poder auxiliar o tribunal para repelir esse tipo de atitude. Então, também tem essa responsabilidade da equipe, Porque se o Felipe também não vem aqui, exatamente. Então, aí a equipe promete a comissão, isso como aí, totalmente exatamente. A equipe por fazer na futsal também tem essa responsabilidade de trazer esses fatos a nós. E também de questionar o critério e a forma como o árbitro conduziu a partida. Isso também é dever da equipe de relatar isso para que a comissão arbitrária possa analisar. E o tribunal, se for possível, também. Então, só para complementar meu ponto, presidente. Doutora Hélio. Na íntegra com o relatório. Vai a voto do relator. Doutor Renan. Acompanha a voto do relator? Eu aqui ouvindo atentamente. Vai divergir? Só imaginando aqui do meu lado. Ele ia bater o 254. Eu ia aplicar um 57. Mas depois é. Doutores, eu acompanho o voto também. Não vou te pedir. Então fica absolvido por 258A. Então, mas daí eu tem que dar uma para metade, não tem como. Daí tem que se divertir. É verdade. Não, mas se for ver, deu na mesma. Dá na mesma. Então, voltando. Senhor Felipe, apenamento do assento. Absolvido por 258A. O 258, parágrafo 2º, inciso 2º, uma partida, né? E a terceira, na realidade foi a primeira denúncia, né? O artigo 254A, parágrafo 2º, inciso 2º, parágrafo 3º, foi desclassificado por 258 e também apenado em uma partida. Esse, como foi votado no... Seu Felipe, eu vou pedir, aproveitar que o senhor está aí, dando uma advogado, já assina a procuração, porque daí eu já não peço prazo. Tá? Pô, cara, a gente tem que facilitar, né? Justiça desportiva. Estamos aqui do lado só para ele. Mas tá certo, tá certo. Se aumentasse a pena do mínimo, exatamente. Se ela tivesse acima do mínimo, aí teria que ser parlamentar por um 5 0. Obrigado, Felipe. Tchau. Felipe, obrigado pela Obrigado a vocês. Obrigado, viu, cara? Boa sorte. Doutores, vamos ao próximo pauta, aqui os novos 32, que é de natureza. E aí? Coincidência, hein? Com a palavra, Oswaldo. Boa noite, desculpe, pedindo escusas a todos. Certeza da descomprovação, mas, como dizia o vereador, quando a gente respeita e gosta, a gente... Exatamente. E... Sentíssimo senhor presidente, doutor Maurício, com qual cumprimento os demais auditores, sentíssimo senhor representante do procurador, doutor William, qual cumprimento os demais procuradores, Cristina, uma senhora secretária, João do processo. Campeonato Paranaense, primeira fase, masculino, série prata. Jogo 31, A6000, São Miguel Futsal versus Cicobi Danes Apucarana. Data 23 de abril de 2022, São Miguel Futsal. A Procuradoria, na pessoa do ilustre procurador, Dr. Guilherme Mendonça, denuncia a EPD, a CISMIL São Miguel Futsal, enquanto entidade de prática esportiva, né, provisória de sua praça de desporto, pelos objetos em líquido jogados no local de disputa do evento esportivo, bem como
fundada pelas agressões verbais proferidas por torcedores da IPD aos atletas da equipe Cicobi Danos Apucarana. Se não conforme, pode verificar do relatório elaborado pelo computador do certame. Abre aspas. Aos 8 minutos e 40 segundos jogados no segundo tempo, a partida foi paralisada por aproximadamente 5 minutos, em decorrência de torcedores da equipe da casa, a São Miguel, atrás do banco de reserva da equipe adversária, do Cicobi Danos Apucarana, começaram a desrespeitar os jogadores de comissão técnica, com insultos e jogaram um líquido similar à cerveja em direção ao banco de reserva. Foi solicitado a guarda municipal que estava no local, retirado dos torcedores, atrás do banco de reserva da equipe adversária, Cicobi Danos Apucarana. E a solicitação da permanência do mesmo local, onde fomos prontamente atendidos, elas permaneceram até o encerramento da partida, não havendo mais ocorrência similar ao fato. Em decorrência, entende-se que a entidade esportiva denunciada está em curso nos artigos 211 e 213, incisos 1º e 2º do Código Brasileiro de Processo Esportivo, pelo que requer ser condenado a pagamento de recurso. Passo agora ao relatório. Relatório do árbitro principal. Aos 8 minutos e 40 jogados no segundo tempo da partida, foi paralisada por aproximadamente 5 minutos. Em decorrência de torcedores da equipe da casa, a Sidney São Miguel Futsal, atrás do banco de reserva da equipe adversária, do Cicobi Danos Apucarana, começaram a desrespeitar os jogadores de comissão técnica, com insultos e jogaram um líquido similar à cerveja em direção ao banco de reserva. Foi solicitado ao guarda municipal que estava no local, retirado os torcedores. Atrás do banco de reserva da equipe adversária, Cicobi Danos Apucarana, e a solicitação de permanência do mesmo local. Onde foram prontamente atendidos, lá permaneceram até o encerramento da partida, não havendo mais ocorrência por lá. O senhor anotador, eu pedi a dele para não repetir, ele é um diretor, praticamente. Está considerando nada. Tem antecedentes, julgado processo 103 de 2021 da segunda comissão, uma multa no valor de R$250 pelo artigo 203, julgado em agosto de 2021, 21 de agosto de 2021. E há um outro recurso pelo Pleno, julgado em 14 de 10 de 2021, processo 118, condenado a pena de multa no valor de R$1.000, pelo 257, parágrafo 3º do CBJD. Foram anexados. Vai ter sustentação? Quem vai? Mariana. Então, Mariana. Foram anexados agora um documento que não está aqui, mas eu peço que possam olhar, é um certificado de licenciamento do bombeiro, polícia militar, e um memorando do município de São Miguel do Iguaçu, para a Guarda Municipal, referente à solicitação da equipe para a equipe da CESMIL, solicitando a guarda na parte interna do ginásio ao fim do jogo. Tá? E aí foi anexado agora às 7h02, tem encaminhado para mim, um vídeo. Ela solicitou para desconsiderar o vídeo. É para desconsiderar. É para desconsiderar? Desculpa, não. Não. De qualquer forma, tem lá no YouTube no jogo. Então, era isso, é o relatório, senhor presidente. Perfeito. Então, não temos provas audiovisual, perfeito? Não teremos depoimento, então, de pronto, passo a palavra para ela vai. Em relação à denúncia contra a equipe a CESMIL São Miguel Futsal, o relatório da equipe da arbitragem que pede que o quadro auxiliar tenha contribuído em nada, fez um Ctrl-C, Ctrl-V, mas o importante é que ali está bem claro que eu descobri ali, né? A torcida parou o jogo, começou líquido, então quem requer que temos a denúncia por como resposta. Ok. Doutora Mariana, nos ouve? Boa noite, Excelência. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Escuto, sim, perfeitamente. Ok. Então,
Passo a palavra para a doutora, para que faça sustentação aí pelo prazo regimental. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Maurício, eminente relator, as pessoas de quem saúdo, aos demais nobres auditores dessa colegiada comissão disciplinar, ilustre representante do Parquejo Esportivo, doutora Karen, secretária, demais presentes, cordial boa noite a todos. Excelências, em relação à denúncia, em face do artigo 211, conforme o próprio relatório do auditor relator, a defesa anexou os documentos para demonstrar que o ginásio ele é seguro, que tem todos os alvarás para a participação de todos os eventos, que comprova que o ginásio tinha estrutura e segurança, afastando por completo a infração perseguida pela douta Procuradoria em face do artigo 211 do CBJD. O artigo 211 do CBJD, ele é um tipo claro, direcionado à infraestrutura. É uma norma que tem como o escopo de garantir a organização, o conforto e a segurança de todos os envolvidos no espetáculo. Repito, excelências, a defesa acostou os ofícios da liberação do Corpo de Bombeiros, os ofícios da solicitação, do policiamento e da Guarda Municipal para demonstrar que todos esses requisitos que são exigidos no regulamento, eles foram cumpridos. Pede-se a absolvição em face do artigo 211 do CBJD. Quanto à denúncia tipificada no artigo 213, excelências, não há o que se falar em desordem. A infração perseguida pela douta Procuradoria, ela trata-se de quando as EPDs, elas deixam de tomar providências necessárias contra a desordem em sua praça desportiva. O que aconteceu? A equipe adversária saiu ganhando no segundo tempo. E o fato todo se deu em face de que a equipe adversária saiu ganhando no segundo tempo. Os atletas da equipe adversária, eles começaram a provocar, incitar a torcida do São Miguel, debochando, rindo, razoável e até, podemos dizer que um pouco aceitável que a torcida ficasse irritada, né? Porque teve um momento também em que o técnico da equipe adversária, da equipe do Apucarana, ele começa a chamar a torcida para briga, com o objetivo de tumultuar, porque eles saíram ganhando. Percebe-se que na súmula faltava 11 minutos para terminar o jogo. Eles tinham mais de 5 faltas. A qualquer momento poderia sair, né, um tiro livre para a equipe adversária. Nesse momento, nessa confusão com o objetivo de tumultuar, o técnico, né, incitando a torcida adversária, aqueles xingamentos, um dos torcedores do São Miguel, ele atirou, sim, um copo com um líquido para dentro da quadra, num momento de fúria, de raiva, enfim, né? Foi uma reação provocada por uma provocação da equipe do Apucarana. Momento que a Guarda Municipal, né, retirou o torcedor. Ele foi identificado, não foi vários torcedores, conforme a súmula fala. Pode ser que durante a discussão vários torcedores, porque foi muito recíproco, né? No qual a equipe do Apucarana incitou a essa discussão, em face que eles saíram ganhando no segundo tempo, começou toda essa discussão, mas somente um torcedor jogou o líquido na quadra, não foram vários. E esse torcedor, ele foi identificado e ele recebeu a penalidade da equipe do São Miguel de suspensão de 60 dias. Ele não pode ir assistir mais os jogos da equipe do São Miguel pelo prazo de 60 dias. Ele foi identificado pelos guardas municipais e foi retirado do estádio. Não houve maiores desdobramentos e nenhuma ocorrência que fosse similar ao fato. Havia presença de policiamento, havia os seguranças particulares na quadra, né, conforme o próprio regulamento prevê, de modo que tudo estava correto. Houve, sim, essa confusão,
Mas não houve uma desordem de tal monta que configure a infração perseguida no artigo 213. Desordem, excelências. O que aconteceu, até trago como exemplo, há uns meses atrás, foi o jogo do Operário Laranjeiras, no qual eu não me recordo se foi esta corte ou se foi a outra que aplicou as devidas sanções. Aquele caso, sim, foi uma desordem, na qual a equipe tem que ser punida, na qual não teve repressão, não teve prevenção, não teve absolutamente nada. Mas no caso em comento, na qual houve aquela discussão, ônibus acirrados, 5 faltas para a equipe adversária, debochando com a equipe mandante, incitando provocações. Isso sim foi uma confusão, mas desordem tipificada no artigo 213, que é o caso de deixar de tomar providências capazes de reprimir ou prevenir ou reprimir desordens, não. A prevenção houve. Tanto é que havia presença de policiamento, que se comprova que a repressão ela foi eficaz, foi contemporânea, ela foi célere. Os guardas se apresentaram imediatamente, quando a arbitragem solicitou, retiraram este único torcedor que atirou a água. Logo após a repressão, a partida continuou normalmente. Por isso que não há o que se falar na infração perseguida pela douta Procuradoria. A equipe cumpriu com todas as exigências do regulamento, tanto no artigo do 211 como no artigo 213. Diante do exposto, excelências, a defesa vem, após a sustentação, requerer a absolvição nas iras do artigo 211 e 213. Mas, se porventura não for vosso impedimento, requer que se aplique o apenamento mínimo da IPD, levando em consideração tratar-se de uma equipe de série prata. Essa é a defesa. Muito obrigada. Obrigado, doutora Mariana. Doutor Álvaro, apto a seu voto? Pois não, senhor presidente. Agradeço primeiramente a doutora Mariana, sempre uma dente brilhante na sua explanação, na sua defesa. Eu vou primeiro começar a falar do 211. Eu não acredito aqui, eu acho que assiste a razão, a defesa de comprovação não da 211. Eu acho que o 201, deixar de manter o caso tem indicado a realização com infraestrutura necessária. Eu acho que tem os documentos que foram juntados, o Corpo do Bombeiro, e não acho que foi isso a causa do fato em si, na Procuradoria, então eu estou afastando. E, além do que, eu até poderia dizer que absorvi o 213. E com relação ao 213, embora classificado o primeiro, o segundo desenho de invasão de campo, local de desculpa, eu acho que aqui estou aplicando o 213, 1 e 3, tá? Porque o lançamento do objeto, local da disputa no terceiro, então estou desclassificando os dois. Eu peço ver só com relação a Mariana, com relação, eu acredito muito no princípio da lealdade processual, sabe? E acredito que as suas palavras devem ser fidedignas ao princípio, até porque o próprio advogado, seja em qualquer processo, ele responde, teoricamente, perante a OAB, se ele faltar realmente com a verdade, for desleal processualmente, ou inventar, ou deturpar fatos ou coisas parecidas. Mas, porém, sem provas, realmente engessa essa comissão. Então, assim, com relação ao técnico, que o técnico provocou, tal, não houve prova disso, né? Com essa questão. Então, eu realmente não tenho como acolher a tese da defesa, devido à ausência de prova suficiente a desconstituir a denúncia e ao que consta dos autos. E com relação ao 213, eu cito aqui o artigo 156, que dispõe que infração disciplinar para os efeitos psicóticos é toda ação ou omissão antidesportiva típica e culpada, né? E o 213, em si, eficácia desse dispositivo que a gente vai aplicar, eu cito aqui de novo, que eu posso citar o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, comentário da resolução por Paulo César Gradella Filho, Paulo Vargas Jordão,
Quando ele diz o seguinte: como se pode observar, a intenção do legislador, mais uma vez, foi dar a eficácia à disposição 203, no intuito de responsabilizar objetivamente, com maior ou menor severidade, a depender da situação fática, as entidades de prática desportiva por atos inconvenientes praticados por seus torcedores. Relevante nessa discussão é salientar que o disposto no parágrafo 3º citado, do artigo 213, que prevê que a comprovação da identificação dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial e competente registro, não é o e competente registro coletivo de ocorrência, contemporaneamente exime a entidade de responsabilidade. Então, assim, a lei prevê a punição, mas ao mesmo tempo ela prevê que ela seja eximida. E nesse caso, em comento, eu não entendo que eu acho que a EPD poderia sim ter identificado e ter sido até eximida do fato, porque a lei prevê isso. Como ela não fez isso, essa omissão dela, ao meu ver, está tipificado o artigo, e além do que, é um fato desabonador da EPD que ela é reincidente. Aqui eu até fiquei na dúvida com relação. Então, o meu voto está sugerindo apenas multa, né? Como o Pleno já tinha aplicado pelo 257, parágrafo 3º, que era participar de risco, conflito comum durante o partido equivalente, né? Quando não seja possível identificar pelos contendores. Quer dizer, já não foi possível identificar numa outra situação. Então, quer dizer, ela decide não identificar os contendores. Seja, aquilo não importa quais são as razões disso. Então, eu estou propondo aplicar R$ 2.000 de multa. Devido à reincidência, não porque, claro, se não tivesse, mas como o Pleno já aplicou 1.000 numa outra situação. Vamos dizer, similar no artigo, a tipificação é outra. E cito o seguinte ainda. Aquele caso do Laranjeiras, teve aquela liminar, eu deixei de aplicar, eu apliquei o 211 lá, eu lembro que eu fiz o voto, porque eram situações distintas, tanto para a aplicação do 211 quanto do 213. Aqui eu até acho que me confundiu, e mesmo assim eu acho que ainda o 211 eu vou dissolver. Tá? Então eu estou votando na dissolução do 211, e o 213 eu estou reclassificando para 1 e 3, e aplicando 2... Mas ele já está aplicando 1 e 2. Está 1 e 2? Está 1 e 2 para mim. 2? E 2 eu acho que não se enquadra. Mas eu acho que aqui até mais material. Está na denúncia, mas a reconstrução. E aí, estou aplicando R$ 2.010 de multa devido à reincidência, já com a pena coberta, aplicando 1,4, 1,7. Consegui fazer o mesmo. Doutor Bruno. Vamos lá, doutor. Tem sobre isso. Doutor Érico. Doutor Álvaro, na função de série prata, não vai colocar 182? Não tem como ter reincidente. Então, como não, doutor? Até assim, aplicaria. Sem sombra de Perfeito. ser reincidente. Com relator. Ok. Doutor Renan. Acompanhado. Acompanha o relator? Perfeito. Eu não vou ser diferente. Vou acompanhar o relator. Eu acho que é necessário comentários, porque o voto aqui dele foi muito bem explanado. Então, fica absolvido pelo 211 e apenado em multa de R$ 2.000, tendo o artigo 213 da denúncia foi pelo primeiro e segundo, desqualificado o artigo 8 pelo terceiro. Esse é o penamento, doutora Mariana. Excelências, pela ordem de desculpa, eu não escutei o finalzinho ali. É o 213 pelo 1 e 2? Pelo 1 e 3. Ele veio denunciando pelo 1 e 2, desclassificou o inciso segundo para o terceiro. Tá, ficou 1 e 3. E sem aplicação do 182, mesmo sendo série prata? Sem aplicação de 182, porque ele é reincidente. Tá bom. Eu vou requerer a lavratura de acordo, excelência. Maravilha. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Prazer. Um abraço. Doutores, agora vamos ao último da pauta. Essa pauta foi encurtada. Enxugar a pauta. Passou o rolo agora. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Esse caso é muito simples, muito singelo. Tem defesa? Tem ninguém? Vai ter de ver? Oi? Vai ter de ver isso? Será que vai ter?
Bom, o denunciado, senhor Vitor Vinícius, olha que interessante. Vitor Vinícius Rodrigues Viana, que é parente do nosso colega, auxiliar técnico da equipe do Operário Laranjeiras, foi expulso aos 18h39 da partida por reclamar acincosamente a marcação do lateral contra a sua equipe, proferindo as seguintes palavras: você é muito ruim, tem que fazer reciclagem, sério. O mesmo já havia sido advertido com cartão amarelo aos 18h21. Ou seja, 18 segundos antes ele já tinha tomado um cartão amarelo. Conforme consta no relatório. Então, veio denunciado pelo 2, foi expulso. Veio denunciado pelo 258, para o segundo. O CBJD denúncia da lado do Dr. Guilherme Munhoz Burger, Hamilton. Aí, a partida terminou 1-1. O árbitro principal relatou o seguinte: segue relatório do árbitro auxiliar, ou seja, não relatou nada. O árbitro auxiliar relatou o seguinte: aos 18 minutos e 39 segundos de partida, expulsei o senhor Vitor Vinícius, RG tal, auxiliar técnico da equipe do Operário Laranjeiras, por reclamar assintosamente de uma marcação de um lateral contra a sua equipe, falando: você é muito ruim, sério, tem que fazer reciclagem, sério. E após a expulsão, o mesmo seu normal adequado. O relato do senhor anotador vem no mesmo sentido. Eu estou informando isso porque eu já tinha lido antes. Aí tem a documentação de praxe, identificação dos jogadores, a ficha de inscrição aqui da equipe do Operário Laranjeiras Futsal, a denúncia tempestiva, formalidades de praxe, inerentes à aplicação de intimação dos envolvidos. E o senhor Vitor Vinícius Rodrigues Viana já tem antecedentes pela segunda comissão, condenado a uma pena de advertência, também pelo artigo 258, parágrafo 2º. Ele já foi advertido pela segunda comissão, reincidência ainda válida, da data do dia 6 de julho de 2021. Esse é o relatório, senhor. Bom, não temos defesa nesse processo. Não está aqui. Passo a palavra para o procurador. A denúncia é bem simples, né? Considerando a reincidência do denunciado, tem sim uma projeção. Doutor Bruno. Senhor presidente, é um caso interessante porque, veja, ele tem antecedentes, mas ele não proferiu xingamento. Ele deu a opinião dele. Mas é que o auxiliar não pode ter opinião. Né? Então, a gente tem que dosar isso. Ele já teve uma advertência. Então, se ele tivesse xingado, daria 2. Como ele não xingou, ele só falou que era cego e tal, eu vou apenar em uma partida em concreto. Eu acho que a dosimetria fica justa, sabe? Porque ele já foi beneficiado com a advertência, ele não proferiu xingamento, que é o basal nosso aqui, é filha da puta, ele gozaram inteiro. Mas ele falou que ele era cego, não concordou e tal. E se ele fosse o técnico, eu concordaria. Eu acho que o técnico poderia falar realmente. Você é cego e tal, aí eu ia tomar uma amarela de novo. Coisa do futebol. Como ele não xingou, então eu acho que uma partida fica muito coerente nesse caso em comento. Não tem. Ele tem antecedentes, mas eu justifiquei pelo seguinte: como ele já teve uma advertência, se ele tivesse proferido, a pena anterior foi advertência. Aí uma partida só porque ele não xingou mesmo. Doutor? Pode ir. Eu perguntei se tivesse sido uma partida. Sem dúvida, daí eu concordaria. Como ele teve uma advertência, eu acho que vai fazer ele pensar um pouquinho que se dá feito só para você é muito ruim, tem que fazer reciclagem, sério. Não achei que foi grave assim, né? Mas não dá para deixar passar despercebido também, né? E mais uma advertência não tem como, então a partida a gente fica. Doutora. Doutor. Eu também acompanho o relator, acho que até na resposta, as palavras ali não foram de gravidade que a gente possa levar mais ao treinamento, né? Eu acho que uma partida em concreto estava imposta. Então, fica penado o denunciado do senhor Vitor em uma partida. Eu vou dizer, será o último da pauta, os 3 foram transferidos para a próxima sessão, e eu quero aqui registrar a satisfação aí por termos um novo auditor, o doutor Renan, participando.
Novamente, reitero que estamos à disposição, né, para eventuais dúvidas, enfim. E seja muito bem-vindo à nossa comissão. Obrigado. Tenho certeza que vai contribuir bastante para o desporto, conosco e com a união para o nosso julgamento. Obrigado. Doutores, declaro encerrada a nossa sessão de hoje. Boa noite. Boa noite. A sua assessoramento agradece. Né?